Elevemos nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, para que consigamos a conexão necessária desta casa, desses trabalhadores que estão aqui presentes espiritualmente, nos auxiliando, da seara do nosso Mestre Jesus, para que através dessa conexão de paz e de amor, nós consigamos a reflexão necessária e o aprendizado necessário em todo o Evangelho do nosso Cristo Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre Jesus. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos, eu sou o Paulo, e mais uma vez aqui nós estamos juntos para conversarmos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que através dele nós consigamos a abertura maior de nossas consciências, que permitirá a todos nós nos tornarmos seres melhores, espíritos mais esclarecidos, e é essa busca que fazemos constantemente em nossa vida. O estudo de hoje é do livro Fonte Viva, capítulo 72, denominado Incompreensão. É um ensinamento bastante oportuno para todos nós, porque ele nos traz grandes esclarecimentos de quais as maneiras e do que precisamos para que não continuemos sendo pessoas incompreensíveis. A questão da incompreensão, ela vem pela falta de empatia de cada um de nós. O que significa a empatia? Empatia significa termos o costume de nos colocarmos no lugar do outro, para que a gente consiga entender tudo aquilo que se passa dentro do outro, sem que nós o julguemos, sem que nós o retalhemos, sem que nós o entristecemos. É necessário, na questão da empatia, a colocação do lugar do nosso próximo para que nos tornemos pessoas melhores. Existe um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, que fala sobre a questão do antônimo da incompreensão, que é a compreensão. Então, questão de incompreender, questão de não entender, significa que nós não temos o desenvolvimento ético-moral necessário para que consigamos nos colocar no lugar do outro e analisar de uma maneira mais amorosa tudo aquilo que a gente pode fazer. E Hamed, nesse livro, denominado Os Prazeres da Alma, ele fala muito da questão da compreensão em dois aspectos. Um deles, o primeiro aspecto, é a compreensão nossa com relação ao Deus Pai, nosso Criador. Nós ainda nos encontramos em situação etária, espiritualmente falando, bem pequena, para que a gente consiga entender a dimensão do que é o nosso Criador. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na primeira questão, que se denomina o que é Deus, o Espírito da Verdade
diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Notem que na pergunta ele poderia ter feito quem é Deus, mas ele perguntou o que é Deus. Então Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos parte da divindade. E toda essa divindade, ela se encontra em estado latente dentro de nosso espírito. Lembremos que alma significa o próprio espírito. E a nossa alma, ela é cheia da divindade. Então, o entendimento do que é Deus, a compreensão do que é Deus, nos faz entender o tamanho que nós somos perante a criação, perante todo o universo. Para que a gente consiga raciocinar um pouco mais aberto com relação a isso, basta que nós reparemos o que acontece na natureza do nosso planeta. Porque as leis divinas, elas estão também na natureza. E analisem que as criaturas, os animais sem raciocínio, né? Que não tem ainda um princípio inteligente individualizado, eles têm algumas características que nós também temos. Como, por exemplo, a gente consegue diagnosticar, visualizar num cachorro, por exemplo, quando ele está com uma tristeza. Você vê que as sobrancelhas baixam, a boquinha fica mais em sentido contrário, né? Agora a gente percebe quando ele está alegre, feliz, que as orelhinhas ficam em pé, não é? O rabinho está abanando. Então, nós também, se analisarmos, a gente tem as mesmas características, porque nós trazemos disso dos estágios que nós tivemos nos outros reinos. Lembra que nós já comentamos que o espírito estagia no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal e, por fim, quando ele tem o princípio inteligente individualizado, ou seja, ele consegue ter raciocínios contínuos, ele passa a ser um espírito com condição de habitar um corpo humano. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio e tem o discernimento de decidir aquilo que é importante para ele na vida dele. E a natureza, se o homem colocasse um pouco mais de percepção de como ela se desenvolve e de como ela evolui, ela é uma tela de um grande aprendizado para todos nós. Porque a natureza também evolui, como nós também estamos evoluindo. Porém, a criatura humana, dentro do seu egoísmo, dentro do ego que se constrói dentro dos nossos corações, nós nos esquecemos que somos criaturas de Deus. E muitas das vezes nós nos entendemos como deuses. Aí a prepotência impera dentro do pensamento e do raciocínio humano, causando vários desconcertos e vários desequilíbrios que podem prejudicar não só aquele que atua, que pratica, como a tudo que está à volta dele. E a nossa vida é uma vida que é um conjunto de vidas. Nós vivemos em conjunto com outras pessoas, nós vivemos em conjunto com a natureza, nós vivemos em conjunto com o planeta. Nada do que eu fizer, ele vai contribuir ou não vai contribuir para algo dentro do nosso planeta. Para algo dentro da minha consciência como espírito criado por Deus.
Basta que raciocinemos e compreendamos que Deus, sendo a inteligência suprema, como eu já disse, e a causa primária de todas as coisas, nos sintamos confortados por entendermos que todos nós estamos amparados. Em nenhum momento Deus vai impedir de que alguma coisa boa seja direcionada até nós. Porque Deus é nosso Pai. Que pai quer a infelicidade do seu filho? Analisem, todo pai quer a alegria do seu filho. E Deus, dentro da sua inteligência máxima, nos permite a possibilidade de escolhas, mesmo sendo ruins. Mas através das escolhas ruins, nós também aprendemos coisas importantes, como, por exemplo, a confiança em Deus e a confiança em tudo aquilo que Ele deposita de esperança dentro dos nossos corações. Se nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, nós podemos ter ideia de algumas de suas percepções? Essa é uma questão do item 10 do Livro dos Médiuns, uma questão número 12, que é feita por Allan Kardec. A resposta dos espíritos foi a seguinte: sim, podemos ter algumas percepções sobre a perfeição de Deus. Podemos compreender melhor à medida que cada espírito se eleva acima da matéria, ou seja, deixa de dar importância além daquilo que deverá ser dado à matéria. Então, ele explica que nós conseguiremos ver as possibilidades do Criador através da evolução dos nossos raciocínios, da evolução dos nossos pensamentos. Dentro da questão da incompreensão, nós poderemos ligar diretamente com uma palavra semelhante como a ignorância. O Livro dos Espíritos instrui que os espíritas devem amar-se uns aos outros, mas também devem se instruir, porque através da instrução ela vai nos levar a uma fé raciocinada, uma fé de entendimento de tudo que gera dúvidas em nossos pensamentos e que são tiradas em todas as páginas que constam dentro do Evangelho e dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Médiuns, dentro de obras póstumas e dentro da Gênese. Olha quão importante é a questão da nossa evolução através da intelectualidade. E dentro de cada vez mais adquirindo o conhecimento, cada vez mais nós ganhamos liberdade. Liberdade de raciocínio, possibilidades de melhor amar. Por quê? Tudo o que a gente faz com amor, ele é melhor feito, ele é mais bem feito, não é? Tomamos como exemplo, por exemplo, o trabalho quando nos torna desgastante, quando você percebe que você está fazendo aquilo por mera obrigação e pela necessidade do reconhecimento monetário. Então passa a ser uma coisa que desgasta o seu íntimo, ao passo que, se fizermos tudo com amor, a coisa se torna mais fácil, a coisa se torna mais amena. E o princípio da lição 72, denominado incompreensão, diz o seguinte, fala uma parte de Paulo em Coríntios 9, 22. Diz assim Paulo: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios,
chegar a salvar alguns. Olha só, o grande crescimento que teve Paulo dentro do princípio do amor. Paulo, nós sabemos que era um homem de uma inteligência diferenciada, né? E ele tinha os seus princípios éticos e culturais, e ele defendia todos aqueles pensamentos e raciocínios que ele aprendeu até que ele conheceu o Cristo. Conhecendo o Cristo da maneira como ele deveria conhecer, sem ser um perseguidor e passar a ser um sacerdote dele, ele passou a perceber a necessidade do Espírito para que o Espírito consiga trabalhar melhor. E Paulo, se vocês leram o livro, vocês vão analisar junto comigo, ele passou por imensas dificuldades. E a maior das dificuldades que ele passou foi a incompreensão. Porém, não foi só a incompreensão alheia, foi também a incompreensão íntima, porque ele não entendia, ele sentia dentro do seu íntimo que ele precisava fazer algo diferente. Aí tem a explicação da divindade que existe dentro de nós, do poder divino, da centelha divina que está dentro de nós. Ele sentia isso, porém ele não compreendia a melhor maneira de começar esse grande trabalho a que ele se propôs ao Cristo. E dentro desse desespero que ele passou na história, ele foi visitado numa noite em estado onírico, depois que ele dormiu, por Abigail. Abigail notou a dificuldade dele, o desespero dele na questão da incompreensão própria íntima de como trabalhar a favor dos propósitos do Cristo. E ela, já tendo conquistado esse poder íntimo de reflexão maior e de evolução ética moral em espírito, ela fez a lição e passou a lição para ele. Ela disse: Paulo, para que você tenha a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, é necessário que você ame, que você trabalhe, que você espere e que você perdoe. Somente você trabalhando dentro dessas 4 formas juntas, você vai conseguir a compreensão maior do significado do amor do Cristo. Amar a si próprio, mas também amar os seus inimigos. Porque, como eu disse anteriormente, tudo que você faz com amor é mais fácil a compreensão, por mais que você não tenha ainda compreendido. Trabalhar implica a questão do trabalho em prol do outro, mas também o trabalho íntimo de cada um de nós, que é o nosso esforço interior para que consigamos ser pessoas melhores. Muitas das vezes, nós criamos uma expectativa do nosso trabalho esperando os resultados. Só que nem sempre os resultados vêm para a gente. Nós preparamos o campo, preparamos o terreno talvez, para que a próxima geração possa aproveitar melhor tudo aquilo que a gente fez. Nem sempre o trabalho que você se propõe a fazer hoje pode ser que dê frutos. Porque nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós queremos o resultado rápido. Nós não entendemos que o que a gente pode construir em um ano é diferente do que a gente pode construir em um dia. A gente analisa todos os resultados por dia e não por tempo, não por um tempo maior. Isso acaba nos tornando imediatistas,
ansiosos, descrentes, porque como não acontece do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, nós colocamos em dúvida tudo aquilo que o Criador nos propõe a entender. A fé contínua, a fé raciocinada nele, a fé entendida de que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, aonde a dor ainda impera e é ela que faz com que cresçamos e nos leva a sermos pessoas melhores. Porque para a dor do espírito, o melhor remédio é o amor. Então Deus, na sua inteligência maior, ele tem a compreensão de tudo isso. Como Jesus, o nosso Cristo, também teve e tem. Imaginemos quanto foi difícil para o Cristo ser compreendido em sua época, como também Paulo. Paulo, ele teve a dificuldade do entendimento íntimo, da compreensão íntima. O Cristo Jesus teve a dificuldade da compreensão alheia, porque a maioria daquelas pessoas ainda não estavam preparados para recebê-lo. Mas mesmo assim, ele nos amou, como ama até hoje. Cristo foi tão incompreendido que ele finalizou na cruz, no madeiro. Paulo, de certa forma, também não foi tão bem compreendido. Porém, os dois, se analisarmos com relação ao trabalho, ao propósito, chegaram em tudo aquilo que eles almejaram, mas a um longo prazo. Foi dito a Maria de Nazaré que ela daria a luz ao escolhido, e que esse escolhido seria lembrado neste mundo pela eternidade. Como é? Como vai ser? Como será? E todo propósito no bem, por mais pequeno que seja, entendamos que tudo isso fica gravado dentro do nosso espírito, dentro de nossa consciência, como caminho percorrido, evoluído, com ensinamentos adquiridos. O amor é o principal requisito para que nós tenhamos a compreensão, para que nós compreendamos e para que as pessoas nos compreendam. Eu e o meu próximo deveremos vibrar dentro da mesma virtude que é o amor. Dentro desses exemplos que eu acabei de falar, primeiro de Paulo, depois do nosso Cristo, que em toda a sua vida vivida aqui, que testemunhou o amor, que vivificou tudo isso, nós também temos um grande exemplo que foi Francisco de Assis. Um outro grande exemplo de trabalho, de dedicação e de amor foi Maria de Nazaré. Paulo, na abertura do capítulo 72 do livro Fonte Viva, denominado Incompreensão, ele diz que ele teve que se parecer fraco perante os fracos, para que não existisse ali nenhum entendimento de sobreposição de um ser humano para outro. Olha só que lição que ele nos dá, né? E ele diz que fez tudo para todos e por todos os meios, para que se salvassem pelo menos alguns. Isso é o exemplo do trabalho, do amor, da esperança, né? E do perdão. Porque muitas vezes ele foi caluniado. E quem ama, perdoa. Quem ama, confia e tem fé.
Quem ama trabalha sem expectativas, entendendo que cada um veio a este mundo para uma função específica. E essa função específica, ela é alicerçada dentro da evolução maior do espírito, que é o entendimento na prática do bem. E entendimento na prática do bem denomina-se amor. Maria de Nazaré, quando ela foi solicitada pela espiritualidade maior para que ela viesse ao nosso planeta como Maria, ela já pertencia a uma escala evolutiva de espíritos muito além de onde nós vivemos. Porém, ela aceitou com muita satisfação o trabalho que foi designado a ela. E quem já leu Maria de Nazaré pode perceber que numa parte do livro aonde o espírito começa o seu caminho de volta, porque assim, o espírito, ele mais evoluído, ele é sutil, ele é mais leve do que nós somos. Só que para ele voltar a um planeta mais grosseiro, ele tem também que passar por etapas aonde ele vá se acostumando com essa questão grosseira. E Maria de Nazaré, durante esse percurso que ela veio da espiritualidade maior até as condições vibratórias do nosso planeta, ela parou de momentos em momentos, em todas as escalas que ela visitou, na sua descida, para ajudar o outro. Ela pedia para a equipe espiritual: me espere um pouquinho, eu preciso ajudar aqui. Eles precisam de mim. Olha o trabalho, olha a dedicação que ela teve e que ela continua tendo em espírito com todos nós. E Francisco de Assis também foi um grande exemplo de dedicação e de trabalho. Tanto que, na oração dele que ele deixou, ele diz: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha quão profundo e quão valoroso é essa parte da oração de Francisco de Assis. Eu disse apenas um pedaço dela. Ela é maior. E isso serve como grande exemplo para todos nós. Nós devemos entender que talvez nós não consigamos ter todo esse desprendimento para fazer grandes trabalhos. Mas o primeiro trabalho, ele está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós. A empatia, ela é um dos grandes exercícios que vai nos ajudar a entender o sentimento do amor. Quantas vezes nós encontramos as pessoas que nunca havíamos conhecido e sentimos nela uma energia que se conecta com a nossa. Isso é empatia. E você pode também se colocar no lugar do outro para poder analisar tudo aquilo que o outro sente, mesmo o outro nos ofendendo. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então eu gostaria de finalizar lendo para vocês o capítulo 72 do livro Fonte Viva, denominado Incompreensão. Vamos lá? A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras
nos mesmos recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, a lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta, como, por exemplo, Maria de Nazaré. A luz ofuscante, ela produz a cegueira. Por isso Paulo se tornou fraco perante os fracos. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Olha só as leis da natureza, que muitas vezes nós ignoramos. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar, ela só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, que sabe esperar, que sabe repetir. Olha os ensinamentos de Abigail para Paulo. Não clames, pois, contra a compreensão, usando a inquietude e o desencanto. Isso é vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se do lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Eu tive a oportunidade de conversar com um grande amigo espírita nessa semana, em que ele, em poucas palavras, me deu um entendimento muito maior das minhas aflições. Ele me disse o seguinte: Paulo, não tome o veneno que lhes dão. A grande sabedoria e a grande felicidade do Cristo é ver que nós temos a oferta do veneno que vai nos contaminar, que vai nos desequilibrar, mas esse veneno não tem sentido algum dentro de nós quando nós temos fé e confiança. Não permita que nenhum veneno te contamine.
Muito obrigado, uma ótima semana a vocês. Que fiquem na paz de Jesus. Um grande beijo.